Você sabe a diferença entre sorte, acaso e aleatório? Vamos lá. Sorte é quando você parte de um princípio de que alguma coisa conspirou em teu favor. Não era para mais ninguém, era para você. Por isso, sorte. Por exemplo, quando a gente participa de um sorteio, só o nome já está dizendo, é lançar a sorte. Você não vira e diz assim, nossa, que acaso meu, que aleatório meu. Não, é sempre sorte. Então a sorte é algo que é único, veio para você, era seu, não é de mais ninguém. Acaso. O acaso é quando você parte do princípio de que alguma coisa conspirou, mas em favor de um grupo. Qualquer um daquele grupo pode ganhar. Então, por exemplo, você tem um grupo ali com 10 pessoas e dentro daquele grupo o acaso escolhe uma pessoa dali. Isso é acaso. E o aleatório? O aleatório é quando não há escolha. Não existe nada que está conspirando para fazer nenhum tipo de escolha. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Pergunta. Deus aqui, ele está mais ligado à sorte? Deus está mais ligado ao acaso, ao aleatório? Bom, muitas pessoas, elas costumam dizer de que Deus age sempre em seu favor. Então, por exemplo, quando é muito comum você ouvir assim, eu me atrasei para o trabalho. Aí alguém diz assim, não, era Deus que te livrou de alguma coisa. É muito comum esse tipo de crença. Ou alguém embarcar dentro de um avião e aí aconteceu um acidente no avião e eu acabei não indo, foi Deus que me livrou. Eu preciso dizer uma coisa aqui primeiro. Se Deus age assim, qual seria o critério do divino? Por que Deus livraria uns e outros não? Se você for partir de um princípio bíblico, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando eu acredito de que Deus fez isso, estou dizendo que Deus age dentro da sorte. Mandou para mim. Mas eu quero aqui dizer para vocês que Deus é sempre do aleatório. E eu sempre pergunto, por que Deus é do aleatório? A função do divino é dar ao homem liberdade de escolha. Então, quando eu digo que Deus é do aleatório, que Deus não está fazendo esse tipo de escolha que as pessoas acham que ele está fazendo, Deus está dando a todas as pessoas a oportunidade de escolher o seu próprio caminho. A gente costuma chamar isso de livre-arbítrio. A vida é como se fosse um jogo de cartas. Quando você pega cartas, o que eu faço? Eu jogo para você, jogo um outro para mim. Quando você pega as tuas cartas na mão, você percebeu que aquele jogo veio ruim. Uma pergunta. Por que aquele jogo veio ruim? Eu jogo ou eu embaralho as cartas uma outra vez? Eu jogo? Então, na vida, eu não tenho que esperar boas cartas na mão para jogar. Eu jogo com as cartas que eu tenho. E quais são as cartas que eu tenho? Não importa. Naquele momento é o jogo da sua vida, você joga. Vamos embaralhar as cartas uma outra vez? Qual a garantia que você tem que o jogo virá melhor ou que o jogo virá pior? Nenhuma. Porque a vida é um jogo de cartas o tempo inteiro. Cartas boas, cartas ruins, cartas ruins, cartas ruins, cartas boas, boas, ruim, 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 boa. E não importa qual o jogo que a vida está te mandando, você joga. Aí você me perguntaria, mas aonde está Deus nessa história? Deus está nos dando as cartas. Pedindo que a gente desenvolva o jogo da vida. Mesmo que a vida te apronte e te mande jogos ruins. Você sabe qual é o melhor jogo que a vida pode te mandar? É quando parece que na vida está dando tudo certo. Os filhos estão tudo muito bem, obrigado, o emprego, a saúde, a prosperidade,
tá tudo indo muito bem. E nesse momento, a vida tá te mandando um jogo maravilhoso. E o que você faz com esse jogo? Você joga. Alegre-se, coma, beba, se divirta, faça da vida o melhor. Mas quando a vida te mandar um jogo ruim, sabe qual é o pior jogo que a vida poderia mandar para alguém? Você vai até um médico e o médico diz câncer em estado terminal. E o que eu faço quando eu estou com esse jogo na mão? Eu jogo. Mesmo que esse seja o último jogo que eu vá jogar, eu jogo. Porque até quando esse jogo da vida terminar, alguém dirá, ele jogou esse jogo com valentia, com galardia, e ele não desistiu nunca de jogar. Então, Deus está usando o aleatório para nos dar as cartas da vida, para a gente desenvolver os jogos. E a cada dia que a gente vai ficando mais experiente, porque eu costumo dizer que quando Deus nos dá capacidade de jogar qualquer jogo que a vida me apresente, qualquer um, eu ganho de Deus algo que o ser humano não pode viver, que chama-se maturidade. Então, por que Deus não está interferindo no jogo da minha vida? Para que eu aprenda a ter maturidade e nessa maturidade eu aprenda a lidar com qualquer jogo que a vida me apresentar. Agora, existe uma intervenção divina que a gente aprendeu a dar o nome a isso de milagre. O que é um milagre? É de uma vez em cada tempo, e a gente não sabe dizer em que tempo que é esse, Deus resolve interferir no jogo da vida. Por que ele faz isso? Eu não sei dizer. Mas tirando a questão rara, por isso que o nome é milagre, só é milagre porque é raro, tirando a questão do milagre, nós sempre teremos que lidar com os jogos da vida. Deus é bom, porque dá a todos nós a capacidade de desenvolver a vida, os jogos, sejam eles bons, sejam eles ruins.